Vamos abrir a palavra de Deus agora no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 13. A partir do verso 42 até o final do texto. Verso 42 em diante. Atos capítulo 13. Diz a palavra do Senhor. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, concede ouvidos para os teus servos e olha-nos por meio do teu ungido, Cristo Jesus. No momento em que vamos ouvir a tua voz na pregação, rogamos a ti, Senhor, desimpede os nossos olhos, cativa a nossa mente, livra-nos, Senhor Deus, das preocupações do mundo lá fora, e nos ajuda, Senhor, a estarmos aos teus pés, agora como discípulos teus, para ouvir a tua instrução. Concede graça e glória, honra, Senhor, ao teu Filho, para que possa pregar, Senhor, com fidelidade e intrepidez a tua palavra. Rogamos a ti em Cristo. Amém. Cerca de 8 anos, não sei precisar, 8 e 9 anos, eu era presbítero e dava uma aula de escola dominical numa igreja aqui em Campina Grande. E no meio da aula, duas pessoas, um homem e uma mulher, um deles era membro da igreja e outro não era, estava visitando. No meio da aula, essas duas pessoas se levantam e saem da aula. Eu falava sobre casamento, divórcio e novo casamento. E na hora, você imagina uma igreja, né, que o prédio é até menor do que o nosso, qualquer movimento chama atenção. Você sair no meio de uma aula chama muita atenção. E numa aula que todo mundo estava muito concentrado, era um assunto que chamava realmente, né, prendia muito os ouvintes. E esse pessoal se levantou e foi embora. Eu fiquei sem entender, mas o tempo passou e depois de determinado tempo veio o problema. Aquele sujeito, ele estava se separando da esposa e ele estava já em contato com essa mulher que ele levou para a igreja. Veja, ele teve a capacidade de levar a mulher que ele já estava conversando para a igreja, enquanto era casado com um membro também da igreja.
E quando ele ouviu que, biblicamente falando, ele não poderia se casar novamente, porque o motivo pelo qual ele estava se separando era ilícito, segundo a Escritura, ele, com raiva do que foi pregado ali, ele se levantou e foi embora. Os argumentos eram absurdos, né? Deus me fez para ser feliz, eu não posso estar preso a um casamento, o que Deus quer de fato é o meu coração. Esse tipo de argumento que só os tolos levantam quando estão no pecado. E na conversa que houve com o conselho, ele mostrava a raiva que ele tinha daquela aula. Não era a raiva simplesmente da minha pessoa, eu acho que nem era isso. A raiva é direcionada contra a doutrina. A raiva é porque a lei de Deus impedia dele fazer o que ele queria fazer. Ou, né, já que ele estava determinado realmente a fazer aquilo, a lei de Deus não estava suportando ou assinando embaixo, subscrevendo o pecado dele. E a igreja não iria fazer o mesmo. Então aquele sujeito, ele ficou com raiva. Ele vociferava na reunião do conselho, irado contra Deus e contra os ministros de Deus. Eu acho que cada um de vocês já deve ter uma história parecida com essa. Pessoas que você foi argumentar algum tipo de doutrina, a pessoa ela não tem argumento contra a doutrina, ela simplesmente tem raiva da doutrina. Ela odeia Deus, talvez sem nem saber, mas ela odeia Deus, porque a doutrina nada mais é do que a expressão do próprio Deus. Eles odeiam o Evangelho, eles têm raiva de Deus, e é por isso que eles querem calar a voz da igreja, porque a igreja a todo momento lembra do pecado que eles têm cometido. É algo muito semelhante que acontece aqui com os apóstolos, porque eles estão pregando na cidade de Antioquia, da Psídia, né? E quando eles terminam de pregar, eles acabaram de anunciar o Evangelho. O sermão de Paulo se deu aqui do verso 16 até o verso 41, os irmãos acompanharam na exposição passada, e aqui nós estamos no final desse culto. Paulo pregou, algumas pessoas creram, e essa sessão ela vai nos dar o contexto do final do culto, do que vai acontecer em seguida. Observem. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Só que veja o que é que acontece no verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Eles estavam irados com a doutrina de Paulo. O que é que Paulo tinha acabado de falar? Qual é o sermão de Paulo? Ele está dizendo que Cristo é o filho de Davi. E que o Davi que era proclamado todos os sábados na sinagoga, né? Ele usa o Salmo 2, como nós vimos na exposição passada, o Salmo 16, que falava no Salmo 2 que o ungido do Senhor viria, né? E que não poderia ser Davi, porque Davi estava falando de outra pessoa que foi eternamente gerada por Deus e que não viu corrupção. Ele pula para o Salmo 16 e ele aplica dizendo isso, que não podia ser Davi, porque Davi viu corrupção, mas Cristo não viu corrupção. Ou seja, ele estava expondo o Antigo Testamento, que era de tamanho conhecimento da sinagoga, e fazendo a ponte com Cristo. Foi todo o sermão de Paulo. Ele simplesmente pregava o que sempre pregou, mas ele disse: o que vocês esperavam chegou. O Cristo, o Messias, chegou e vocês mataram. O que é que aconteceu com aquela sinagoga? Ela se dividiu. Lembre-se que na sinagoga você tinha os israelitas, os judeus, né? E você tinha os tementes a Deus, ou seja, os prosélitos, os gentios que haviam, né, crido na palavra, até ali na revelação que foi dada, ainda não de Cristo, mas na revelação que foi dada, eles creram na palavra, mas ainda não tinham sido circuncidados, ou seja, eles eram chamados de judeus de segunda categoria. Então está formado aqui, né,
A sinagoga era formada em Antioquia da Psídia, tanto de judeus legítimos, como de judeus convertidos, quanto de gentios que foram convertidos, mas ainda não passaram pelo rito inicial da circuncisão. Todos eram da mesma sinagoga, agora estão divididos, porque uns creram e outros não creram. E os que não creram se iravam contra aqueles que creram, mas principalmente se iravam contra os que pregavam. Eu, analisando o contexto desse texto, estava meditando no que parece até uma repetição sem sentido, no verso 42 e 43, do que aconteceu no final do culto, especificamente. Se você olhar, no início do verso 42, ele diz: ao saírem eles, e depois no verso 43, despedida a sinagoga. Parece que eles saíram duas vezes, né? Não é isso, é porque Paulo pregou o sermão, terminou o culto, mas não terminou ainda o tempo que os irmãos passavam juntos. Os que estavam irados saíram com raiva, foram embora, né? Terminou o culto, foi embora. Mas os que creram, eles não conseguiam sair da presença dos que pregavam. Essa é a divisão da igreja. Os que amam a palavra, amam os que pregam a palavra. Os que odeiam a palavra, odeiam os que pregam a palavra. É impossível alguém amar o ministro de Deus se não ama a Deus. E é impossível alguém amar a Deus e odiar os seus ministros. O que é que eles faziam? Eles terminavam o culto, então por isso, ao saírem eles, saíram de onde? Do culto. Então, depois de terminar o culto, tinha na sinagoga um lugar onde eles iam ter uma reunião social. Como a gente tem aqui, alguns ficam lá na frente, outros ficam aqui de lado, né, no lanche, conversando. Então eles passavam um tempo dessa maneira. Só que muitas vezes a gente não toma todo o nosso tempo falando de questões teológicas. Mas esse povo estava tão impactado com aquilo que ouviu. Eles estavam tão surpresos com a aplicação que foi feita a respeito de Cristo, que para onde os pregadores iam, Paulo e Barnabé, o povo ia também. Observe. Despedida a sinagoga, verso 43. Muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, judeus creram e prosélitos piedosos também creram, e seguiram Paulo e Barnabé. E estes falando-lhes os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Eles creram na graça de Deus e a exortação que é dada agora é a perseverar na graça de Deus. Isso foi o assunto depois do culto. Não tem assunto melhor para o domingo do que falar sobre o sermão. É um costume que vem desde os nossos pais puritanos. Terminava o culto da manhã, eles iriam almoçar e o assunto do almoço era o sermão do domingo de manhã. Terminava o culto da noite, eles iriam para casa ter algum tipo de refeição e a refeição era tomada pelos assuntos ligados à igreja e ao sermão que foi pregado. Para que isso vá sendo martelado na nossa cabeça. E principalmente para que isso seja martelado na cabeça dos nossos filhos. Muitas vezes eles não entenderam tudo do sermão. E eles precisam ser explicados a respeito disso, depois do culto. E é por isso que é tão importante que você treine o seu filho para ouvir o sermão. Mas não só para ouvir o sermão, para fazer pergunta a respeito do sermão. E você treine a sua casa para ter assuntos que são bíblicos depois do final do culto. A manter esses assuntos como assuntos diários da casa. Porque é dito aqui, observe no verso 42, rogaram-nos que no sábado seguinte eles falassem essas mesmas palavras. Eles não ficaram constrangidos de pedir, preguem a mesma coisa semana que vem, porque essa é a palavra que sempre é pregada. O evangelho pregado todo domingo é o mesmo evangelho, E como Paulo fala lá aos Filipenses no capítulo 3, verso 1, ele diz: não me desgosta pregar as mesmas coisas, e é segurança para vós outros. Segurança da igreja é que sempre seja pregado o mesmo evangelho.
E Paulo disse: se nós ou um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, ou seja, se vier uma pregação que não é essa, então os irmãos devem tê-lo como anátema, o pregador. Mas se ele prega exatamente o mesmo conteúdo da pregação, ainda que as aplicações e implicações sejam diferentes, os irmãos devem receber com avidez. Então, despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo. Seguiram como? Não só no final do culto, mas provavelmente durante toda a semana. Eles não tinham paciência de passar uma semana sem ouvir a pregação. Onde é que eles vão estar? Eu quero ouvir. Onde é que ele vai pregar? Eu vou estar ali. Então eu vou aproveitar todos os momentos em que houver pregação. Eles precisavam de sair de casa, eles precisavam de andar, às vezes quilômetros, para ouvir uma única pregação. E eles faziam isso todas as vezes que tinham oportunidade. Nós temos transporte, seja próprio, seja público. Nós temos conforto para ouvir a pregação. Nós temos, até mesmo em casa, como eu falava ontem na palestra, você abre um celular e você tem pregação disponível ali 24 horas por dia. E nós negligenciamos ouvir a palavra. Eles não tinham paciência para esperar de um sábado para outro. Como é que você vai passar a semana somente com o que você ouve no domingo? Se não tem desejo de ouvir a palavra durante a semana, de abrir a Bíblia e ouvir a voz do Senhor. Então, o contexto dos que creram era esse. Agora vai ser falado a respeito das questões que começaram a surgir entre judeus e gentios por conta da pregação. Veja o verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Veja a confusão que deu, Lucas está dizendo aqui que num sábado foi pregado o evangelho pela primeira vez em Antioquia da Psídia. Sabe o que aconteceu? No outro sábado, quase a cidade toda quis ouvir. Imagine como é que ficou essa sinagoga. Imagine como é que ficaria a nossa igreja se no próximo domingo quase toda a cidade viesse aqui para ouvir a pregação da palavra. Isso, por um lado, encheu o coração dos discípulos de alegria. Mas não tenha dúvida que isso levantou a inveja dos judeus. Observe o que é dito no verso seguinte. Verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Eu fui analisar essa expressão, contradiziam, Porque no original você tem o mesmo verbo, ele é usado de duas formas repetidamente. Contradizendo, contradiziam. Eu achei interessante isso porque qual é o significado de repetir duas vezes a mesma coisa? Se for na mente hebraica, a gente sabe que é uma ênfase. Mas aqui você está no contexto grego. Então, o que é isso? Contradizendo, contradiziam. Então o estudioso vai dizer que a expressão aqui quer dizer eles eram oposição pela oposição. Ou seja, não adiantava o argumento. Eles estavam comprometidos com o erro. Você percebe isso? Quando você tem a oportunidade de conversar com alguém que não crê no Evangelho, que tem muitas dificuldades com determinada doutrina, e você vai argumentar, e você usa tudo que você sabe, todos os argumentos possíveis e imagináveis, e a pessoa se mantém firme no erro, é porque ela está exatamente com o mesmo espírito aqui, contradizendo, contradiziam, ou seja, é oposição pela oposição. Nós temos visto isso no Congresso Nacional. As leis que estão tentando ser passadas lá para que o país possa voltar a andar. Você não vê um argumento sequer lógico contra, mas é oposição pela oposição.
Quando você for confrontado com uma doutrina bíblica, não seja oposição pela oposição. Nós já tivemos aqui inúmeras vezes pessoas que chegam à igreja e elas têm um conceito formado por conta de tradição, simplesmente por isso. Porque tradicionalmente eu sempre fiz assim: olha, pastor, eu não sei nem explicar, mas é porque minha vida toda minha mãe disse que era assim, minha avó disse que era assim. E você tenta pedir a ela fundamento bíblico para aquilo, né, para a prática que ela tem. Ela diz: não sei, só sei que sempre foi assim. Você não pode estar comprometido com tradição se não tem fundamento bíblico. Mas você tem que estar disposto a não ser oposição pela oposição. E chegar, né, para aprender com o coração aberto. Dizer: eu estou aqui, eu não sei, mas eu quero aprender. E não se conformar a uma situação como essa. De contradizendo se contradizer. Você simplesmente está disposto a contradizer. Porque o que é que você vai ser levado? A inveja e a blasfêmia. Eles olhavam para as multidões, ou seja, quanto tempo fazia que tinha uma sinagoga ali? Nunca afluiu uma multidão para lá. Paulo e Barnabé pregaram uma vez, e não é pela habilidade de Paulo, mas é pelo poder do Espírito. No outro sábado, quase toda a cidade estava ali. Então isso suscita inveja. Coisa que a gente tem que ter muito cuidado. A igreja precisa ter cuidado com a inveja do mundo. Eles não entendem porque vocês estão aqui. Eles vão dizer: você é uma pessoa tão inteligente. Você estudou. Você se formou. Muitos aqui têm pós-graduação, mestrado, doutorado. Esse negócio de igreja, isso é coisa de gente fraca. É coisa de gente que não tem cultura, que não tem onde se apegar. Você é uma pessoa culta. Porque no fundo, o que eles têm é inveja. Porque a igreja continua crescendo a despeito da blasfêmia dos ímpios e da oposição que eles levantam. E aí Paulo e Barnabé vão se levantar contra o erro. Veja o verso 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios. Interessante que ninguém mais do que os judeus se achavam dignos da vida eterna. Mas o fato de alguém rejeitar Cristo, ele se torna indigno da vida eterna. Porque ninguém é digno da vida eterna fora de Cristo. Quando o sujeito ele rejeita Cristo, ele imediatamente ele já assinou a sentença de morte eterna. Ele é indigno para a vida eterna. E Paulo está dizendo aqui: porque vocês, em primeiro lugar, receberam a palavra, porque esse foi o princípio deixado por Cristo. Vocês vão pregar primeiro ao judeu. Porque deles são as promessas, as profecias, as alianças, né, o povo escolhido, o sacerdócio, a lei, tudo foi dado aos judeus. Então o princípio é: preguem primeiro aos judeus. Mas como vocês estão negando Cristo, então agora nós vamos nos volver para os gentios. É a primeira vez que nós vemos registrado na Bíblia essa doutrina, né, da rejeição de Israel, que Paulo vai falar mais à frente em Romanos capítulo 11. Abra comigo, por favor. Romanos 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum.
porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os que foram endurecidos, como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude, a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não tenhas soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Foi Israel rejeitado para sempre? De modo nenhum. Isso é uma doutrina bíblica que os nossos símbolos de fé defendem. Orar por Israel. Porque houve um plano de Deus em tudo isso. Havia necessidade de os judeus primeiro ouvirem o Evangelho. Mas Deus endureceu o coração deles para que os gentios pudessem ser alcançados. Mas nós que somos gentios, diz o apóstolo Paulo, não devemos ser soberbos. Porque se ele quebrou alguns galhos da videira, porque foram duros e endurecidos, por conta do pecado, nós que somos galhos enxertados, de nada temos o que nos orgulhar. Mas se Deus teve poder para enxertar galhos que não eram da videira, quem pode dizer que Deus não pode enxertar novamente Israel? Quem pode se levantar contra o povo eleito de Deus? Observe que toda a argumentação de Paulo não é que Deus vai salvar Israel de maneira étnica, mas que, assim como no tempo de Elias, ainda havia um remanescente fiel, ainda há um remanescente fiel em Israel que precisa ser salvo. Os gentios não são superiores a Israel. Nós não devemos orar por Israel a todo tempo.
Orar pela conversão daqueles que são eleitos, mas que precisam confessar Cristo. Paulo dizia: se eu pudesse, eu daria até minha vida pelo meu povo. Se eu pudesse morrer, eu morria por eles. Mas como eu não posso, eu prego. Mas se eles não querem, que fique guardada a promessa, para no dia que o Senhor voltar, para restaurar esse povo. Se nós pudéssemos resumir o número dos eleitos, como ele é formado da completude dos eleitos dos gentios, mas a completude dos eleitos de Israel. Esse é o número completo da igreja. Enquanto esse número não for alcançado, Cristo não voltará. Por isso nós não podemos simplesmente orar para que a China ouça a palavra de Cristo, que outros países ouçam Cristo, mas que Israel também ouça e se arrependa, para que o plano completo do Senhor de redenção seja estabelecido. Isso não era dito por Paulo, né, com alegria, mas com muito desgosto. Voltando lá para Atos 13. Já que vocês se voltaram contra Deus, nós agora vamos nos volver para os gentios. Começou aqui. O que ele está explicando lá em Romanos 11 está começando aqui. Eles agora vão partir para os gentios. Isso não quer dizer que eles não vão pregar para os judeus, viu? Porque se você observar nos próximos capítulos, vocês vão ver, sempre que eles chegam na nova cidade, nas viagens missionárias, eles chegam em primeiro lugar para a sinagoga. O primeiro lugar que eles vão é para a sinagoga. Porque além de ser o ponto de contato, era a obrigação pregar primeiro para os gentios. Em seguida ele vai citar no verso 47 um texto do Antigo Testamento. Veja, verso 47. Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ele está citando aqui Isaías 42, verso 6 e 49, verso 6. O que é isso? O texto que Isaías falava, né, já estava profetizando o que estava acontecendo aqui. Porque os judeus, e talvez essa seja uma confusão que muita gente faz, que acha que os judeus pensavam todo o tempo que a salvação era só para eles. Mas Paulo está dizendo: nós vamos nos volver para os gentios porque vocês primeiro negaram. Mas a antiga aliança que vocês pregam todo sábado aqui já dizia: eu constituí Israel para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Salvação nunca foi pregada somente para o judeu, mas era a partir do judeu até os últimos confins da terra. Ele progride, verso 48, Lucas diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e crendo todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ele falou primeiro dos judeus, como eles se retrataram a respeito da pregação, e agora ele está dizendo os gentios. Enquanto os judeus blasfemavam, os gentios, eles estavam alegres e glorificavam a Deus. Mas veja o detalhe que é dito no final desse versículo: quem creu? Todos os que tinham sido destinados para a vida eterna. Então você tem aqui mais uma vez a doutrina da predestinação, ou seja, os que foram destinados anteriormente para a vida eterna. Mas essa doutrina ela está suportada pelo meio que o homem vai ser salvo, a fé. Então a base é a eleição, mas o meio é a fé. Os que creram, quem creu? Os que foram destinados para a vida eterna. E eu queria trazer mais uma análise aqui a respeito da estrutura, né, gramatical, que vai nos falar muito a esse respeito. Porque ele diz: os que haviam sido destinados, ou os que foram destinados. Essa construção, né, ela está no particípio, né, no particípio perfeito grego. Isso quer dizer o seguinte, né, o perfeito é o tempo verbal de algo que aconteceu no passado, mas ele tem atuação
até hoje, sempre que tiver um particípio perfeito, por exemplo, Romanos 8, os que de antemão o Senhor conheceu, a este predestinou, os que predestinou, a este chamou, os que chamou, a este glorificou. Tudo ali está no perfeito. Ou seja, aconteceu lá atrás, mas isso continua até hoje. Tem efeitos no presente. O que foi chamado, ele continua chamado. O que foi separado, continua separado. Mas o que ele está dizendo aqui é o que foi destinado para a vida eterna. Quando isso aconteceu? No passado. Em que ponto? Na eternidade, é bem verdade. Mas como não há tempo verbal para a eternidade, ele coloca isso no passado. É perfeito porque a ação foi completa, mas ela resvala em mim até hoje. Se você realmente foi destinado para a vida eterna, você crê. E o fato de você crer, isso tem implicações na sua vida hoje. Nós precisamos ter dificuldade, irmãos, com pessoas que dizem que foram salvas, que creem, mas não mudou nada na vida delas. Como é que você continua vivendo a mesma vida, o mesmo pecado, né, as mesmas circunstâncias, não luta contra essas coisas, mas o sujeito diz que crê. E o que o texto está dizendo aqui é o contrário. Se essa verdade se deu no passado, ela tem implicação no presente. Então, minha vida precisa mudar por conta da eleição. Veja o tamanho da falsidade do argumento, né, dos arminianos a respeito da santificação daqueles que creem na predestinação. Porque eles dizem que se eu fui predestinado, então, uma vez salvo, sempre salvo, eu vou viver de qualquer forma. O que a estrutura gramatical está me dizendo é justamente o contrário. Se eu fui salvo, isso tem implicação na minha vida hoje. Eu não posso viver da mesma forma. Ele continua dizendo, verso 49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Mais uma vez a sinagoga dividida, verso 49, os que creram divulgavam. Veja, porque uma das implicações é essa: quando eu creio, eu divulgo, quando eu creio, eu testemunho, eu prego, eu não fico para mim. E por outro lado, a implicação dos que não foram destinados para a vida eterna é perseguir a igreja. Então os judeus imediatamente traçaram uma outra estratégia. Eles foram para as mulheres piedosas da cidade, que tinham boa reputação entre o povo, e procuraram os líderes da cidade. As estratégias sempre foram as mesmas. Procurar gente que dá, né, que de alguma maneira concede algum tipo de confiabilidade àquela questão para derrubar a igreja. Eu me apego a mulheres piedosas e aos magistrados, e aí eu derrubo o povo. Só que eles esqueceram de um detalhe: a igreja já tinha sido plantada ali. Ninguém arranca essa raiz. Você pode derrubar um galho, você pode quebrar um pedaço da árvore, mas a planta, né, que está sendo tratada aqui, que é a igreja, ninguém arranca a raiz. Eles continuaram divulgando, eles continuavam pregando, até que foram expulsos. E veja o que acontece no final desse texto. Verso 51. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, sendo perseguidos, sendo massacrados, sendo acusados de o que nunca fizeram, né? Até as autoridades estavam contra eles, e eles estavam animados, cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, porque ouviram a pregação da palavra. Não tem quem tire essa alegria do coração.
Não pode haver nada que nos separe do amor de Deus, nem a perseguição dos ímpios. Então os apóstolos estão saindo, mas a igreja ficou. Você pode perseguir os ministros de Deus, mas você não pode derrubar essa obra. Você pode fazer misérias com eles, tentar calar a boca deles, prendê-los. Vocês viram agora há pouco a última lei, eu posso dizer assim, que o Supremo Tribunal, legislando mais uma vez, avançando na jurisdição que não é dele, legislou a respeito da homofobia e transformou a homofobia em algo semelhante a racismo. E agora, como é que vai ser? Quem vai dar o limite do que é homofobia? A pregação a respeito do pecado da homossexualidade vai ser proibida agora? É mais uma tentativa, irmão, de calar a igreja. Às vezes silenciosa, ninguém vê. E tudo isso é tratado, muita gente não percebe. Não adianta, a igreja continua crescendo. Eles vão blasfemar, eles vão perseguir, eles vão promulgar leis. Não adianta, a obra é do Senhor. E me chama a atenção como os apóstolos saem dali. Observe o verso 51. Sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. O que é mais surpreendente é que, porque sacudir o pó dos pés era a coisa mais comum do mundo para o judeu. Ele saiu da terra dos gentios, era uma coisa tão encrustada neles que eles não queriam nem levar o pó dos pés da terra do gentio. Mas ele está batendo agora o pó dos pés de dentro da sinagoga, para mostrar que aqueles que diziam ser realmente filhos de Deus eram filhos de Satanás, e que eles não tinham nada com o mundo. Do mundo, ele estava dizendo, de vocês, nem o pó dos pés eu quero. De vocês eu não quero dinheiro, de vocês eu não quero apoio, de vocês eu não quero absolutamente nada, nem o pó eu vou levar comigo. E o que nos entristece no final desse texto é que a igreja muitas vezes hoje não quer apenas o pó dos pés dos ímpios, mas quer a amizade dos ímpios, quer o companheirismo dos ímpios, quer o apoio, o dinheiro, a igreja promovendo evento com dinheiro público, se submetendo a esse tipo de coisa. Ora, se eu não tenho parte com o mundo, eu não vou querer nada do mundo. Eu não estou dizendo que a igreja ela vai se separar do magistrado civil, isso é uma loucura. Mas não vamos nos submeter, não vamos nos colocar numa posição inferior e nos colocar numa situação de necessidade que depois vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado com juros e correção monetária. Do mundo, irmãos, você não deve querer nem amizade, nem intimidade, nem dinheiro, nem nada. Nós precisamos bater o pó dos pés desse mundo para dizer, nós não somos daqui. E eles partiram para Icônio, que era uma cidade extremamente frutífera. Bata o pó dos pés dessa cidade, desse mundo, e parta, não para Icônio, mas para Jerusalém celestial. Esqueça tudo que lhe enraiza nesse mundo e continue adiante. Uma reflexão final a respeito do contexto dessa sessão é que às vezes entristece o nosso coração o fato de sermos mal compreendidos quando estamos apresentando o Evangelho. Eu queria dar uma palavra de ânimo aos irmãos. Não se desanime quando alguém ficar com raiva de você porque você pregou. Quando às vezes não a sinagoga vai ser dividida, mas a sua casa talvez seja dividida por conta da fé. Não promova a divisão, mas se o Evangelho em si lhe dividir, entenda que essa é a vontade do Senhor. E esse é o coração dos ímpios. O Senhor Jesus Cristo disse,
Eu vim para trazer espada. Eu vim para dividir. Eu vim para dividir o filho da mãe, o tio do sobrinho, o irmão da irmã. Não é porque ele tenha prazer em dividir, ele está falando no sentido espiritual. Há uma divisão clara, irmãos, entre nós e o mundo. E se até dentro de casa houver divisão espiritual na fé, não se entristeça com isso. Eu sei que é difícil, mas entregue ao Senhor. Deus pode restaurar sua casa da maneira certa, por meio do Evangelho. E por fim, aquele que rejeita a tua palavra, o Evangelho, não rejeita a você, ele rejeita Cristo. Aquela pessoa que se levantou no dia daquela escola dominical, se separou da esposa, né, se casou com essa nova mulher, desapareceu da igreja. O problema não estava com a igreja. O problema não estava com a doutrina. O problema estava com o coração dele. A ira dele é porque ele queria fazer o que é contrário à palavra de Deus. Então, irmãos, o tempo vai dizer muita coisa. Muitas pessoas que se iraram e blasfemaram contra o Senhor, dizendo que o problema era porque aquela doutrina nunca havia sido ensinada. Na verdade, o problema não era esse. O problema é que eles queriam viver no pecado. Estão muitos aí, longe da igreja. Que Deus nos dê um coração alegre para ouvir as verdades do Evangelho. Não sábado após sábado, mas domingo após domingo. Tenhamos prazer e alegria em estar com aqueles que pregam a palavra e cuidar e amar essas pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.